telespectador da TV Master, essa televisão paraibana, não é, de todos nós, essa televisão que informa a Paraíba 24 horas, é um privilégio não somente do jornalismo, mas do paraibano, de uma forma geral, particularmente das cidades onde é transmitido os programas, onde são transmitidos os programas, João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, a grande João Pessoa, que conta sobremodo com milhares de assinaturas da NET, transmitindo a Master. E vejam só, depois de um recesso, eu retorno à televisão para me fazer acompanhar uma vez por semana de você, telespectador. Aqui nesta conversa já conhecida, mas sempre renovada e privilegiando, particularmente, fatos que correspondam com a verdade, porque isso é um item do qual não abrimos mão, é transmitir daqui a verdade. É tanto que no resumo de hoje, porque costumamos, ao longo do tempo da televisão, fazer um pequeno resumo, e eu trago geralmente as coisas que não surpreenderão vocês, as coisas que já me surpreenderam, é o que eu trago para a mesa do Sintonia. Vejam só, um abaixo-assinado online já soma com 335, mais de 335 mil assinaturas, não é? Contra a exibição de Natal de um filme sobre o nome Porta dos Fundos, 2019, não é? Que, de certa maneira, assusta, decepciona, não é? Primeiro a cristandade, de uma forma geral. Os cristãos de uma forma geral. Depois o filme é o Natal, ou no filme de Natal da Netflix, que já começam, a exemplo de alguns que iniciaram, a pedir desligamento desse fornecimento da Netflix em suas residências. Esse filme relata a primeira tentação de Cristo, com humor, com sátira, com participação completamente equivocada na contramão do que preceitua o livro sagrado, a Bíblia, não é, para todos nós cristãos. Então nós aqui nos acostamos a esta indignação, porque não há necessidade de misturar a criatividade do cinema, não é, com o deboche e as coisas que nós já conhecemos e acreditamos, vindas do Senhor. Depois, a alegria de ver uma sul-africana, não é? Zosiline Tunzin, ser consagrada a mulher mais bonita do mundo, a nova Miss Universo 2019. Ela é sul-africana, o discurso foi exatamente contra o racismo, e ela conseguiu estar acima, não é? Por polegadas, certamente também, de 88 mais outras candidatas de todo o mundo ocidental, de todo o mundo oriental, ali em Atlanta, nos Estados Unidos. É uma escolha extraordinária. As negras que foram eleitas Miss Universo, Miss Brasil, também eram lindas, a exemplo da Daisy, a gaúcha, e esta moça é um encanto. Eu estive recentemente em Cabo Verde, na África, e pude constatar o quanto se produz mulheres bonitas naquele continente, não é? De forma que faz muito jus, e o sul da África, a África do Sul em particular, lá onde Mandela presidiu, que tem realmente uma roupagem, tem uma proposta, tem um nível muito mais elevado de qualidade de vida, inclusive, é muito justo que se façam belezas reconhecidas mundialmente. E para terminar, o Faustão calou Sharon Menezes, uma atriz brasileira, do último programa, o penúltimo, não é?
mas foi calado por Tony Ramos. Tony Ramos, né, que elogiou, que reconheceu as mudanças propositivas do novo governo brasileiro. É interessante isso porque, de fato, Tony Ramos é uma prata da casa e teve, com coragem, com determinação, com a autoridade de provavelmente ser o maior ator do Brasil, a verdade, não é? Trazer a verdade à baila, porque não somos nós que dizemos, isso não interessa ao povo, interessam os números, e os números dizem isso. Mas vamos agora para o convidado. O convidado, eu não posso conversar muito no jornal dessas informações, nesses assuntos que me chamam a atenção, porque os meus programas contam com a presença, geralmente, de gente muito ilustre, de convidados que trazem notícia para você, telespectador, de convidados que vêm construindo a cidade, a sociedade, de uma forma ou de outra, na cultura, na economia, não é? Na justiça. E nós temos hoje em nossos estúdios o doutor Ricardo Bezerra. Doutor Ricardo Bezerra, que é presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Essa academia que tem sido, na verdade, uma academia recrutadora de valores, não é? De valores. Ainda há pouco, o último ingresso contou com o acesso de um jurista paraibano admirado, o Rodrigo Toscano de Brito, na cadeira cujo patrono é Samuel Duarte. Então, é neste nível de academia que Ricardo Bezerra preside e foi reestruturador, de maneira que vamos agora falando com o Ricardo, começando, no nosso programa não é tão extenso, começando por Licitação e Cultura, um livro lançado por você este ano, de 2019, que esclarece de maneira absolutamente objetiva a relação entre órgão público e artista nas relações contratuais para shows e etc, etc, etc. Bem-vindo, Ricardo Bezerra. Obrigado, Alberto, por mais uma oportunidade. Realmente, o trabalho ele faz esse aspecto ligar o direito administrativo às contratações artísticas. É o primeiro livro sobre o tema no Brasil, que se tem conhecimento, que faz essa abordagem analítica sobre as contratações. Você tem feito o lançamento desses livros em outras plagas, em outros Sim. estados, em outros endereços, inclusive na o Academia livro já de Direito do Ceará. O livro já está esgotado, graças a Deus. Foi lançado em Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, em vários locais, e com sucesso absoluto. Como fica a contratação de músicos na esfera administrativa e privada, por exemplo? Há que se discutir hoje, se fala muito, quando se fala em músico, a primeira coisa que se vem é a Ordem dos Músicos do Brasil. Houve o julgamento da APDF 183, que ela não revogou a Lei de 60, que cria a regulamentação da profissão de músico. Com isso, o Estado, a lei é clara, 866, que você só pode ser contratado músico profissional, artista profissional. E artista profissional é aquele que tem a sua inscrição na Ordem dos Músicos, no sindicato ou numa associação de músicos profissionais. Isto não tira do músico o direito de se apresentar em qualquer lugar. Ele não deixa de ser um profissional. Mas, no meu entendimento, como não houve a revogação da lei, ela permanece como regulamentação da profissão. Isso é formidável, porque dá naturalmente ao profissional, não é? O artista, porque quem faz festa, quem protagoniza
momentos como esse são artistas. E a Paraíba é, sobretudo, um celeiro de valores nesse campo. Com certeza. Então, hoje, de fato, a reboque desta lei, não é? Da aprovação desta medida, abre caminhos, as portas, de fato, se flexibilizam diante disso, não é? Sim, principalmente quando você parte para a contratação de artista na área privada, há de se observar que as prefeituras, elas não fiscalizam as contratações como deveriam ser. Então, isso fere a CLT e fere a própria lei de 60 da Ordem dos Músicos, porque estabelece uma relação contratual. Com isso, as prefeituras perdem muito no ISS e a Previdência também é um outro setor que fica prejudicado. Infelizmente, o poder público ainda não despertou para isso. Mas isso não é nada contra o músico, apenas para que as pessoas vejam que o músico, o artista, não o músico, o artista, ele precisa das formalidades, ou seja, na área privada, ou seja, na área pública. E esse tema nos permite imaginar, ou pelo menos abre esse quesito, de que há muito que se consertar no país, né? Há muito como se trazer à realidade normatividades que tratavam disso em 1960, 1970, 50. Há muita coisa precisando de reforma, não? Sim, tudo precisa do seu ajuste. O que aconteceu com a PDF? Os músicos, principalmente, questionaram o direito da liberdade de expressão, que isso seria cerceado pela Ordem dos Músicos. A lei em si, ela não faz nenhuma restrição à liberdade de expressão. Eu não encontrei isso em nada na legislação. Mas houve essa corrente e o Supremo realmente reconheceu que o artista, para executar seu trabalho, não precisa estar vinculado à Ordem dos Músicos. Mas como o artista vai ser profissional? Como ele prova que é profissional? Se existe a profissão regulamentada, é lógico que ele tem que estar inscrito em algo que diga que ele é músico profissional. Porque nós precisamos entender que o exercício de uma profissão não é só aquela que traga malefício à saúde ou segurança das pessoas para que possam estar inscritos em órgãos. É preciso que a profissão ela esteja regulamentada como entendimento de exercício de uma profissão. E os artistas que lutaram tanto pelo reconhecimento da profissão, hoje sofrem esse aspecto de divisão da própria classe. E agora você se volta ao direito artístico no Facebook e Instagram, criando um YouTube, criando no YouTube um programa, não é isso? É. O nosso trabalho avançou muito no Instagram e no Facebook, com comentários na área jurídica, e isso nos fez criar um canal no YouTube, Direito, Cultura e Arte. Em uma semana, é tido como sucesso, porque nós já conseguimos aí praticamente 300 inscrições. Isso para um canal que não tem apelação sexual, que não tem apelação de humor ou algo em si, é um trabalho especificamente técnico, tem chamado a atenção, sim. Mas é preciso que a coletividade, não é? É preciso que a sociedade, de uma forma geral, pense no apoiamento a esta natureza de iniciativa. É preciso que a internet seja habitada por coisas propositivas, por coisa que interesse, não é? Inclusive, esse entretenimento se busca em outro campo, em outra área, em outro tempo, porque, na verdade, o que se busca hoje é exatamente o trabalho. O trabalho precisa ser assegurado por alguma lei que o determine, não é? Porque contrata, mas para botá-lo para fora tem que haver uma rescisão, e essa rescisão custa alguma coisa. Então o cidadão precisa se conscientizar destas medidas e buscar essas orientações.
Inclusive, na abertura do seu programa, você faz uma menção à Porta dos Fundos, o filme que está sendo tão questionado, e que há uma enquete no meu canal questionando a liberdade de expressão. Até onde a arte ela possui a liberdade de expressão. É uma enquete para que a gente faça uma reflexão, o que é arte, e até onde pode ir essa criação. Nada pode ser absolutamente aberto. Tudo tem seu limite. É preciso as pessoas entenderem que o respeito limita. Então, a liberdade de expressão do artista precisa ter esse conceito de respeito e de limite. Com uma particularidade que é preciso que nós lembremos. Isto não é uma decisão e nem é de cunho político, porque tudo no país, o Brasil tem esta infeliz estigmatismo de termina uma campanha, começa outra. Não é? As pessoas não se despedem de um tempo para viver uma gestão e depois voltar à peleja da discussão, da opção política. Não, ela permanece. Isso não trata de política. Esta restrição, esta vigília na liberdade de expressão com relação ao filme, no campo da ciência, né? Essa é eminentemente moral, essa é eminentemente tendenciosa. Então, é preciso mesmo que as pessoas se manifestem contrárias, não é? Antes que as autoridades entendam que deva mesmo brecar essa natureza de abuso, porque isso é abusivo, não pode deixar de ser abusivo. Nós precisamos desse limite, até porque é um princípio. Nós só seremos respeitados se respeitarmos o outro, não é? O outro não pode ser tão afrontivamente invadido com essa natureza de coisa. É tanto que, de fato, já há mesmo uma demanda, ou pelo menos acelerou-se o desligamento de alguns assinantes da Netflix há poucos dias e a coisa anda muito forte, não é? Porque as pessoas estão repudiando tanto que estão desligando. Eu não o fiz nem deverei fazê-lo, não estou aconselhando isso, mas eu digo que, de fato, a indignação chegou a isso. Exatamente. Mas, Ricardo Bezerra, vamos falar da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, que terá a sua confraternização agora, né? Agora em dezembro, no início do mês, e continua produzindo, não é? Produzindo textos jurídicos, continua nessa efervescência cultural. Exatamente, porque a academia, fundada por Afonso Pereira em 77, então nós temos 42 anos da academia, é a terceira instituição mais antiga do Brasil, das academias jurídicas, revitalizada em 2013, hoje contando já com 42 acadêmicos, é uma das instituições mais dinâmicas e mais fortes do Brasil. Inclusive, a Paraíba hoje conduz o Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil. Isso nos dá o poder, o entendimento, o empoderamento de manter esse intercâmbio cultural, porque eu digo sempre que uma ilha de cultura não produz cultura. A cultura ela tem que ser socializada, pulverizada. E na hora que nós temos essa ilha de cultura, não fazemos cultura. Então foi isso que a Paraíba fez, realizando encontros a níveis nacional, trazendo pessoas, indo para eventos e tornando a academia mais eficaz. Buscou-se o conhecimento de outras academias, não é? Até porque o direito é único, não é? O que nos rege, o que nos disciplina, os códigos, as leis, elas vigoram no país todo. Mas
as regiões têm as suas próprias, não é? Têm seus próprios entusiasmos, elas são conduzidas para determinados temas que às vezes copiamos assim. Esses temas, em nossa realidade, assemelhados para também, porque o jurista, o operador do direito, ele não se isola dos acontecimentos gerais. A academia não tem o poder de legislar, mas ela tem o direito, o dever de opinar. Por que não? Em todos esses encontros é elaborada uma carta que sugere determinadas mudanças. Exatamente. É isso? Nós temos as cartas nacionais que mobilizam assuntos, discussões que devem ser levadas a cada local do Brasil, para que a gente possa refletir e propagar mais ainda a cultura jurídica, que isso é o mais importante. Que projetos existem para ela agora, nesse primeiro semestre? Nesse primeiro semestre, nós vamos tentar fazer na Paraíba o primeiro encontro da Academia Brasileira de Direito, estou vendo isso com o nosso presidente Roberto Victor, para poder consagrar a academia junto da Academia Paraibana, a brasileira com a paraibana. Estamos vendo se isso vai ser viável para que a gente possa, sim, dar mais esse impulso junto às instituições. Foi, exatamente. Eu sou da Academia Brasileira, com muita honra, representando a Paraíba, e desta forma a gente consegue, porque o outro paraibano que chegou à Academia Brasileira foi Joacir de Brito Pereira. Né? Então, isso me honra muito, a fazer parte, compor a Academia Brasileira de Direito, porque reflete que a Paraíba se mantém presente a nível nacional e que a nossa Academia Paraibana ela possui membros efetivos de participação da nossa academia. Por isso que sempre é viável. A Academia Paraibana de Letras Jurídicas tem a sua responsabilidade e, principalmente, que tomará a nova presidência em agosto de 2020. Teremos um novo presidente que será empossado em nome de Alberto Salles, né? Já apresentando aqui o nosso novo presidente da academia, aquele que irá me suceder, com muita honra pela sua competência e cultura jurídica. Isso não estava no script do programa, viu? Mas já que está, eu vou cobrar em nome dos confrades, dos 42 confrades, dos 41, porque um deles é você, que você deixe então a mensagem de 2020 a toda a confraria, não é? Que naturalmente nos verá e sentirá-se honrada, e sentir-se honrada com sua mensagem, que será dada no almoço de sexta 13. Sexta 13 não é um bom número, mas é uma boa data para se festejar as coisas difíceis, e a academia é difícil, porque ali não estamos nós todos para brincadeira, estamos para produzir coisas propositivas para a sociedade através do campo do direito. Mas faça aí você a sua mensagem para 2020 a toda a confraria, para que nós comecemos com o pé direito e a vontade, não é, da luta, do trabalho, do desejo de uma nova gestão futura a partir de agosto, exitosa, sem o reestruturador presidindo, mas colaborando e ali ao lado. Viu? Inspiro-me em Afonso Pereira pela dificuldade que foi, em 77, reunir nomes como Tarcísio de Miranda Buriti e outros grandes nomes da nossa cultura para regimentar a academia. E desta forma, que os 42 hoje somem-se aos 8 que vão chegar, e esses 50 acadêmicos façam a união da cultura jurídica, façam a Paraíba sempre florescer com o seu conhecimento, o seu cabedal de cultura jurídica.
Fica então essa mensagem propositiva. Ele citou Tarcísio de Buriti, e eu quero ampliar a citação dos acadêmicos com pelo menos mais 3 nomes, não é? Que foram de Epitácio Pessoa, os paraibanos. Epitácio Pessoas, Hernani Sátiro, outro jurista de Monta, não é? E tantos outros. O terceiro nome que eu gostaria de citar, e já citei no início do programa Samuel Duarte, mas citarei agora o nome do grande Alcides Carneiro, não é? E tantos outros. É a pleiade melhor. Veja só, não posso deixar de citar Osias Gomes. Você já citou Joacir de Brito, Osias Gomes e tantos outros nomes extraordinários, ilustríssimos, que enriqueceram a Paraíba e venderam a preço altíssimo para fora, porque Joacil e Alcides Carneiro também pertenceram à Brasileira de Letras Jurídicas, não é? Então isso é o que orgulha a Paraíba, é a história e a preservação desses valores que construíram uma história jurídica de altíssimo nível aqui no Torrão, aqui na Paraíba. Um grande abraço, fica aqui a minha lembrança de que na próxima semana voltaremos com um novo convidado. Até lá.